Eu tô com cara meio queimada, por isso vou manter distância. E hoje vídeo sério da política, da geopolítica, da cultura, vídeo profundo. Algumas pessoas, alguns meus seguidores adoram esse tipo de vídeo, são poucos, né? Pouco por cento, mas aquele que gosta desse vídeo sempre fica louco quando eu falo da minha experiência, da minha vida e a minha opinião apenas. Eu estou de lenço porque eu estava tomando banho assim muito quente e meu cabelo daqui a pouco vou fazer trança outra vez. Agora quero pintar, né? Por isso sem penteado, estava tomando banho, né? E assim, eu gosto muito de usar lenço. É a cultura aqui bem presente lá na Bahia e também em Cabo Verde, que antigamente mulheres usavam lenço, era muito bonito, né? E também na Ucrânia eles usam muito. As mulheres usam muito lenço. Da minha experiência de vida, assim sendo pessoa da família pobre, nascida na pobreza e com vários problemas de saúde que não facilita a minha vida, né? Já falei disso. E sem aparência atraente, né? Para ser estrela, era muito complicado para mim subir nessa vida. Mas eu subi viajando pelo mundo, né? E isso é minha riqueza. Assim, sendo pessoa pobre, eu conheci muitos países, mas muitos países mesmo, e a maioria desses países de perto, né? Não só viajando para o weekend e tudo, né? Mas passando muito tempo, além de ser presente físico, também estudando história e cultura desse país. Eu conheci França, que a França é um país incrível, é um país bem de glamour. Paris tem muitos ratos, no metrô especialmente, mas é estiloso, tem espírito especial. Mas os países que eu gosto mais na Europa são Holanda, Polônia e Portugal. Polônia, na Gdansk, lá era muito lindo, lá aqueles canais lindíssimos, aqueles prédios mistura da arquitetura holandesa, alemã e polaca, aquele encontro mar e rio lá na Polônia, enorme, em Gdansk. Lisboa é tudo para mim também. Eu tenho sangue português, por isso para mim também, né? São meus países da origem, Polônia e Portugal. Holanda, que parece que alguém lavou com shampoo, é muito lindo. Mas normalmente, assim como no YouTube, vídeo, por exemplo, um viajante vai para Holanda, por exemplo, tem 100 mil visualizações. Vai para a Coreia do Norte, tem 12 milhões. Assim é minha vida, né? Eu conheci esses países incríveis e vivo num país incrível. Considero o Cabo Verde como um país do primeiro mundo, assim que vivo já há tanto tempo, né? Adoro, especialmente depois de voltar para Chantelecrim. Foi uma história aqui com aquela dona do apartamento, mas nada estragou minha opinião de Cabo Verde, é um país incrível. Mas a Rússia, assim aconteceu que minha vida foi conectada com a Ucrânia. Minha mãe nasceu lá e eu que estava bem conectada. E eu adoro cultura e língua da Ucrânia, eu tenho muito orgulho de falar em ucraniano, de fazer meus versos em ucraniano, de ser professora da língua ucraniana, fazendo aulas. Eu tenho muito orgulho de fazer canal no YouTube também, mais um canal ucraniano. E lá, olha, tem mais visualizações lá. Tem muita gente na Ucrânia que até hoje em dia gosta de mim. E eu gosto deles. Mas o problema da Ucrânia é que lá tem muita presença russa. População russa, tem minoria russa. E tem muita influência da Rússia.
E hoje eu comecei esse vídeo para falar, será que eu não estou arrependendo de passar tanto tempo na Rússia? Porque eu, além de viver num país que era sob influência russa, eu conheci Rússia também, eu passei na Rússia de todas as minhas viagens, eu passei na Rússia 6 meses. Na minha vida, eu só falo que eu sou... vivi na Ucrânia e no Brasil. Na verdade, eu passei muito tempo nos outros países, né? Sim, mais tempo Ucrânia, Brasil e Cabo Verde. Mas também Portugal, que eu passei muitos meses. Também Polônia, muitas viagens. Eu passei a viver nômada. E um destes países é a Rússia. Eu conheci a Rússia em 2008. Eu achava que é país maravilhoso. Quando estava indo, eu achava que é país magnífico, eu não sabia que existe algum problema. Eu sempre senti meio colonialismo quando estava vivendo na Ucrânia. Eu senti meio colonialismo que estava meio atrapalhando, tipo, mas eu não sabia que tão grave, que é tão sério. Eu fui para a Rússia. A primeira minha opinião foi que não é tão legal que eu pensava, né? Não é tão rico que eu pensava. Mas mesmo assim, país simpático, país lindo. Problema que eu conheci Moscou. Eu passei 2 meses quase 3 meses. Eu pensava que é país muito bom. Só que durante esse tempo, foi ao agosto, já quando estava saindo, Rússia atacou Geórgia. E todo mundo começou a falar nisso. E eu pensei, nossa, mas como isso é possível? E todo mundo começou a falar na Geórgia naquela época. E estava dizendo coisas horríveis. Eu pensei, mas como esse povo pode criticar outros? Já começou a ter problemas com a Rússia. Mas mesmo assim não sabia que aquele país tão perigoso. Mais uma minha viagem, eu fui na TV fazendo um show, né? Como atriz, né? E eu também não sabia, porque eu desde sempre faço vídeos de humor inventado, é como online teatro. E tava assim, era até melhor, porque muita gente conheceu de mim, mas com o tempo eu estava entendendo, conhecendo mais, que aquele país é meio agressivo e sofre demais de xenofobia. Sendo estrangeira lá, eu me senti até pior do que na Ucrânia. Eu, com o tempo, comecei a analisar, e na Ucrânia eu entendi que a maioria dos racistas, quem sofre preconceito, são os russos. Em 2012, meu namorado foi para Paris, né, da Ucrânia, sendo vítima de preconceitos. E foi um caso de 2 rapazes. O meu namorado, que era filho de um cabo-verdiano, era praticamente branco, né? Eu era um pouquinho mulatinho, né? E outro rapaz que era preto. Eu fiquei estranha porque esse rapaz preto, que mesmo parece muito mais diferente, sofre mais preconceito. Menos preconceito e menos racismo. E com o tempo dava para ver que ele fala russo. Ele fala russo e os russos usam menos racismo contra ele, né? Isso foi o problema. E esse meu namorado estava falando ucraniano, que sendo filho da mãe da Ucrânia, de uma das cidades de lá. Todo mundo estava chamando ele de coisas horríveis mesmo da raça. E ele era praticamente branco. Estava entendendo que não é racismo só, era discriminação agressiva, quem não aceita a cultura russa, quem nega ser russo. E o Denis foi para França e eu queria sair também. Mas depois aconteceu a revolução na Ucrânia, a gente estava apoiando muito. E depois dessa revolução, a Rússia invadiu na Crimeia e depois leste da Ucrânia. Eu fazendo meu show de humor,
Eu apanhei muita fake news contra mim. Eles estavam usando esses programas que eu estava participando na TV russa como atriz para manchar minha reputação. Eu apanhei muita agressividade só por causa de ser do lado da Ucrânia. Mas para valorizar essa minha boa vida que eu tenho, eu devia conhecer esse inferno que é a Rússia. Lá essa cidade 100% diferente da gente. Eu fui para a Rússia a última vez em 2013, viajando pela Rússia fora do Moscou e São Petersburgo. Eu entendi que a sociedade russa é até mais polarizada do que do Brasil. Desigualdade social, que é 1% dos ricos que controlam tudo, super ricos. Mais ou menos 5% da classe média como buffer e mais de 90% passa fome, vive na propaganda e mentira. E com o tempo, quando o regime russo estava tentando restaurar esse império, que era soviético, com o tempo, a propaganda surgiu que demais fazer essa parte da sociedade russa 90%, até mais escuro, mais fora da realidade, como Coreia do Norte. E a Rússia estava usando sua propaganda dentro da Ucrânia. E o pior era que muita pessoa da nossa vida estava ficando diferente. Olha, comer merda. Cagando e comer merda. Horrível. Mas se uma pessoa falando é normal, outra pessoa fala normal, você fica, não, isso não é normal. Vendo na TV, primeira reação, não, comer merda é horrível, é nojento. Segunda reação, é até mais, você nega ver isso. Terceira reação, você fica, alguém comendo merda, né? Tipo, já mais quarta, quinta, sexta reação, isso já é mais, não importa. E a oitava reação, alguém começa a comer merda, porque propaganda fala. Assim que funciona. Guerra híbrida, que aconteceu. Eu que estava vivendo até 2019, com o tempo estava vendo que a minoria russa fica cada vez mais agressiva. Por fazer meu show de humor, por fazer meu blog, eu estava apanhando mais ódio, mais agressividade, mais ataques. Uma vez eu fui atacada na rua de um rapaz russo, bêbado, que estava me chamando de palavras que eu não posso usar nesse vídeo, e me bateu. Era cada vez mais agressivo. Eles estavam assistindo TV russa e querendo voltar para a União Soviética, voltar, renascer essa merda. Eu devia fugir. Em 2019 eu fugi da Rússia. Eu que devia fugir. Eu estava passando cada vez mais fora da Ucrânia, né? Estava passando na Polônia, voltando para a Ucrânia. Quando estava na Ucrânia, estava sem sair de casa. E quando o povo votou em presidente meio fraco, meio pró-russo, por causa que muita gente da minoria russa acreditou nele, muitos ucranianos pró-europeus também acreditando em Zelensky, que é espião da Rússia, na verdade. Aconteceu essa guerra. Eu já estava fora, mas ouvindo histórias que minha mãe contou, eu tenho vida bem drástica, né? Sendo pessoa conectada com a Ucrânia, né? É a Ucrânia que era... Tudo é muito complicado na nossa vida. Que Ucrânia, é como no Brasil, a cultura africana é discriminada. E tudo africano é discriminado. Assim foi o ucraniano no Império Russo, né? Quase destruído, né? Mas o que piorou, que... Como dizer direito? Não melhorou, dizemos assim. Porque a Europa também foi um lugar horrível. Na Idade Média, né?
aqueles séculos XV, etc. Tudo. Mas estava melhorando, e o Brasil até que estava melhorando, mas a realidade na Rússia é parecida com a Europa dos séculos XV, XVI, XVII. Essa cultura, a existência deles. Porque eu sempre fui tão contra a Rússia, porque eu não quero essa vida para mim. Se o Brasil atrasando 30 anos, se comparar com a Europa, Rússia atrasando 300, sim. Tem países do primeiro mundo, tem países no meio, como o Brasil. Não é tão horrível. Sim, é ruim, mas não é tão horrível. Tem liberdade, pelo menos. Tem diversidade, né? E a Rússia é um país acabado. Era colonialismo sempre, né? Há muitos impérios colonialistas. Mas a Rússia... eu falo nem como brasileira, nem como ucraniana. Eu falo isso como pessoa vítima da russificação e colonialismo russo. Eu adoro falar português. Isso é língua minha, materna, minha, que eu, de coração, de sangue, de alma. Era quase impossível praticar minha língua vivendo sob ocupação russa. Era se comprar livro em português, era quase impossível. Se ligar para o Brasil, era quase impossível, muito caro, né? Era muitas leis, lobismo das leis para cortar a Ucrânia. Dos outros países é para aproximar com a Rússia. Se comprar livro em ucraniano, que é também minha língua, era muito complicado. Por exemplo, se eu queria comprar um livro, era em ucraniano, que custa 50 hryvnias, por exemplo. Em português, 100 hryvnias. Em russo, 10 hryvnias. Era assim que eu estava vivendo muitos anos, né? Isso que eu não queria. Eu comecei a esquecer minhas línguas, né? Não ouvir na rua, no lugar de trabalho, onde eu estava vivendo, não ouvir minhas línguas. Eu comecei a esquecer palavras e comecei a falar errado, né? Especialmente antes do YouTube, né? 2009, 10, 11. Eu comecei a esquecer, além de português, também ucraniano. Sem ouvir, sem falar, sem poder ligar. Até em 2013, quando eu comecei a fazer YouTube em português, né? Mais, né? Falar muitos vídeos, ficou 2012, 13, ficou mais... internet ficou mais aberto, assim, tudo ficou mais... surgiram muitas redes e tudo ficou mais aberto, né? Tudo ficou mais conectado. Eu comecei a praticar mais português e mais ucraniano. Mas a Rússia queria nos manter, mesmo há muitas pessoas. Conheço uma menina que nasceu na Argentina, ela quase não falava espanhol. Muita gente quebrada, muitos destinos quebrados. Quem vive na Rússia parece fechado dentro de alguma bolha, né? Algum balão dentro, né? Protegido das outras culturas, outras opiniões, né? Na Rússia e nos países que a Rússia acha a sua propriedade. Era horrível. Era muito complicado, falta de informação. Por isso, eu nunca fui à escola. Muita gente pergunta por que eu não fui para a escola, porque eu não queria estudar, porque era quase impossível, né? Muita gente que vai para a escola com 15, 16 anos, fazendo essa escola da noite para ir para a universidade. Para mim, foi impossível estudar na Ucrânia até quando eu era mais nova e depois... que futuro me esperava? Sendo alguma baba russa, né? Isso ele chama mulher, pejorativo, né? Isso 100% realidade paralela, né? Se a mulher nos Estados Unidos reclama que tem salário 10% menor do que macho, né?
Na realidade russa, mulher tem salário em 3 vezes menor, né? Minha vida foi 100% inferno na Ucrânia, ocupada pela Rússia, né? Ocupada, graças a Deus, no início, culturalmente, depois uma parte. Mesmo assim, era inferno. Sem poder trabalhar, sem poder viver. Eu estava chorando, eu estava perdendo amigos. Muita gente que eu gostava, que era meu amigo, que era inteligente, fugiu da Ucrânia por causa dessa vida do inferno. Muita gente que morreu na guerra protegendo o seu país. E minha vida foi bem diferente da sua. Minha situação, porque eu sou de um lado pessoa nascida fora da Ucrânia, com mentalidade bem ocidental. Isso é questão da genética, né? Eu nasci assim, ocidental, livre, né? Como portugueses, ingleses, holandeses, até cabo-verdianos, livres dessa vida ocidental que nós temos, né? Com justiça, com liberdade, com democracia, mais igualdade, nem perfeitas as nossas sociedades, mas lá era muito diferente. E para mim, sendo acordada, sendo pessoa ocidental, vivendo na Ucrânia, era experiência única, vendo aquelas desastres que tem lá, aquelas... era brainwashing 100%, né? Mas eu consegui, minha maior riqueza que eu consegui guardar, língua, porque eu estava vivendo muitos anos fora do Brasil, esquecendo língua. Olha, vivemos no tempo que língua muda a cada 5, 10 anos. Você mora 10 anos fora do seu país, já metade você esquece, metade muda e você não consegue entender língua. Eu que falo português, já começando a falar crioulo, aprendendo inglês, praticando ucraniano, eu sou poliglota, eu me sinto em paz, em ordem, eu me sinto completa, eu me sinto feliz, eu me sinto protegida, até sem documento, sem cidadania. Em Cabo Verde eu me sinto no meu lugar. Eu posso dizer que aqueles loucos que estão do lado da Rússia, protegendo essa grande mentira, porque você nunca vai encontrar russo falando português, espanhol, inglês, russo em comum. Lá aquela 5% da classe média são donos da Rússia, né? Tentando a mostrar seu país tão lindo, tão legal, porque eles têm vida legal, mas mais de 90% não tem essa vida, né? Isso, desigualdade até do Brasil é nada se comparar com a Rússia. Lá pessoas até não têm água potável, água da torneira. Lá, vocês não podem imaginar, a maioria da vida da Rússia, ruas não tem asfalto, ruas não tem... É horrível. Olha meus vídeos da Ucrânia, os mais horríveis. E na Rússia até pior, muito mais pior. E pessoas não vivem na propaganda lá. Eles acreditam que na Europa 99% são homossexuais, querem roubar crianças russas, europeus passam fome querendo destruir. Lá, mitos enormes. E lá, essa realidade que estava engolindo a Ucrânia, que estava vendo cada vez mais essa propaganda, essa lava de mentira do mundo paralelo, como na Coreia do Norte, até pior, porque o tamanho da Rússia é mais grande. Rússia com Belarus, horrível, horrível. Eu já vivo em Cabo Verde tanto tempo, tantos anos, em geral, desde 2019. Cabo Verde, até vida em Cabo Verde, que país não é rico, é muito mais melhor do que a maioria dos russos. Aqui tem muita gente, a maioria das pessoas tem água da torneira, luz, gás, tudo. A cidade iluminada, lá a escuridão enorme. Vocês não podem imaginar o que é a Rússia, que pobreza é essa, que escuridão nas cabeças das pessoas. E essa escuridão se espalhando.
para mim, melhor dormir no chão em Cabo Verde do que viver na Rússia. Rússia ou cidades ocupadas pelos russos são horríveis. Minha mãe, que conhece muita gente da Ucrânia, algumas amigas, né? Que ela trabalhou muito tempo, era assim, ela passou a viver muito tempo na Ucrânia. As pessoas contam histórias horríveis como é vivida nas cidades ocupadas, né? A tia da minha mãe, que é ainda viva, fala-se que eles são da origem, não são ucranianos, eles são polacos. Que outras nações que vivem na Ucrânia eles entram na casa da pessoa, quem é estrangeiro, roubando tudo e mandando a pessoa ir embora, voltar para o seu país, né? Tipo, se a pessoa nascida na Ucrânia, dizendo, essa terra é nossa. Assim que eu falei que eles tratam ucraniano a segunda classe, estrangeiro a terceira classe. Batendo, matando as pessoas. Quem nega, é até destino legal que eles deixam a viver. Porque nos muitos casos eles matam pessoas no lugar, torturando pessoas. Dezenas de casos de estupro das crianças. Dizem que tem mais de 300 crianças estupradas. Olha, será que isso pode ser normal que tanta porcentagem desse tipo de crime? Eles são loucos. Eu tenho isso direito de dizer. Passei a viver 6 meses viajando pela Rússia e passei a viver 16 anos na Ucrânia, que era presença da Rússia. Por isso, quem tem direito? Eu. É que os loucos vão dizer que a Rússia é boa porque vocês não usam remédio russo, porque vocês não escutam música russa, porque vocês não usam carros da Rússia, porque não tem nem tecnologia, nem cultura, nada, só matar, ocupar mais terras e voltar para o século passado. Isso que acontece na Ucrânia, né? Isso que a Rússia faz. Com isso eu estava vivendo. Por que eu fiquei tão nervosa? Porque eu fiquei tão louca? Porque estava inferno viver lá naquela realidade. Eu estava escutar. Sou russo, sou essas loucuras que todo mundo passa fome nos Estados Unidos querendo matar a Rússia. Devemos se juntar com a Rússia e matar, criar seus filhos para matar americanos. É pior que na Coreia do Norte. Eu estava ouvindo isso todo o tempo. Eu estava vivendo entre essas pessoas mal cheirosas, bêbadas, esses russos falando, estava voltando. Quando estava trabalhando na noite, estava voltando para casa, ouvindo língua russa, sabendo que eu tenho que correr, porque eles são loucos. Ouvindo língua ucraniana, dava para entender que tudo tem ordem, que pessoas boas. Isso é assim. E não é nazismo, xenofobia ou alguma coisa. É apenas ódio contra a maldade, né? Porque o russo não é nação. Olha a história da Rússia. São povos conquistados pelos mongolos, né? Foi o Império Mongol que conquistou Moscou. E assim começou a Rússia, conquistar mais povos e fazer russo, né? O que é isso russo? São povos ocupados, conquistados e com brainwashing, com mente lavada, pessoas criadas para servir o dono, o tsar, o rei, o líder, assim, essa é a história deles. Agora Putin, quase 30 anos no poder, foi antes outros ditadores. É assim que é a realidade, né? Rússia invadindo o país, matando elite intelectual e juntando esse povo, incluindo esse povo, né? É assim que cresce, já cresceu muito, como câncer, né? É assim que foi nossa vida na Ucrânia, né? Muita gente. Pergunta qualquer pessoa da Ucrânia que é aberta, né? Qualquer pessoa que é
que mora no mundo livre. Não aqueles, o que os russos gostam de fazer, né? O maior problema. Qualquer país, qualquer povo tem alguns loucos, tem algumas pessoas assim. Quando existe propaganda, muitos anos, esses loucos ficam até mais, surgindo 10%, 15% pró-russos, ouvindo essa mentira e apoia a Rússia. A Rússia mostra essas pessoas na TV falando que é maioria. Mas você fala quem apoia a Rússia, encontra alguém da Ucrânia quem é pró-ocidental e pró-russo. Fala a opinião deles e você vai ver diferença. A pessoa que é pró-russa, eles gostam de mostrar pessoas boas, simpáticas, pró-russas, blá, 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 fazendo ilusão. Mas pergunta o que aquelas pessoas acham sobre outros países, outros povos, o que eles acham da religião. E você vai ficar chocado. Aquele que é pró-ocidental é pessoa igual. O americano, o alemão, o polaco. O pró-russo, se começar a buscar dentro o que ele tem na cabeça, ele vai te dizer que Jesus foi nascido na Rússia, ele vai te dizer que na Europa todo mundo é homossexual, que na Europa todo mundo passa fome, que devemos se livrar da Rússia, né? Pesquisa só. Porque a Rússia gosta de mostrar essa parte pró-russa da Ucrânia para ter mais piedade, compaixão. Mas olha a ideologia dessas pessoas, o que eles acham sobre você, sobre mim, sobre o resto do mundo. E como eles adoram a Coreia do Norte. É isso? É isso. Pesquisa mais. Isso é apenas minha opinião, a opinião da pessoa cidadã do mundo, da origem misturada, da origem da vida misturada. Porque de um lado eu tenho muita mistura no meu sangue. De outro lado eu tenho muito tempo passado nos vários países. Eu não quero viver nessa merda como a Rússia. Eu adoro todo mundo, todas as línguas, culturas, nações, mas eu odeio Rússia, Belarus e Coreia do Norte. Será que o problema é em mim ou nessa merda? Pensa isso. E na Rússia eles nos chamam nazista. Eu sou nazista porque não quero aceitar Putin como meu Deus. Eu sou nazista porque não acredito que Jesus foi nascido na Rússia. Eu sou nazista porque eu viajei pelo mundo inteiro e vejo como o mundo é. E a maioria das pessoas daqueles países, Rússia, Belarus, não sabem falar outras línguas. Apenas 5% deles viajaram para o estrangeiro. Sem entender outras línguas, sem viajar, eles ficam escuros vendo televisão da Rússia, sendo zombie, né? Sem saber como o mundo é, vivendo nessa bolha fechada. Acreditam e ficam com suas redes sociais próprias, né? Claro, tem tantos bots de Putin, né? Algumas pessoas de consciência ruim servindo a Rússia para adicionar algumas verdades, né, da Rússia, para embranquecer a realidade russa. Disso que eu estava vivendo, né? Tantos anos nesse inferno, mas graças a Deus estou fora, longe da Rússia, longe dessa realidade. Mas quase 6 meses atrás, cerca de 6 meses atrás, a Rússia já atacou todo o território da Ucrânia e fazendo isso que é impossível escrever com tanta crueldade animal. Para quê? Para ocupar terras e ter mais recursos, chantagear o mundo e para, nos territórios ocupados, criar nova geração para atacar mais países bálticos, Polônia, Alemanha, para criar império maior e mais louco. Já foi isso. Estuda. Até a próxima.